Neste balanço que faz, parte com a sensação de missão cumprida? Parto com duas sensações. Uma, você não consegue perceber porque ainda é jovem, não é? Mas sabe, eu fui Presidente da Câmara de Santarém numa década, que é uma década complicada já na vida dos homens, que é uma década... Eu estou com 59 anos, portanto, comecei como Presidente da Câmara com 52 anos, não é? Ao longo da minha vida trabalhei sempre, e trabalhei sempre como trabalhei na Câmara, de dia, de noite. E trabalhei em muitas frentes de trabalho, aqui no estrangeiro. Tenho uma vida, como dizia o Pablo Neruda, que confessadamente vivida, não é? Intensamente vivida. E sempre vivi as coisas com uma paixão muito grande. E daí que, na década de 50, dos 50, nós valorizamos mais o nosso tempo do que quando temos 30 ou temos 20. Depois, quando cá chegar, perceberá aquilo que eu estou a dizer. Os anos têm outro aroma e têm outro sabor, não é? E, como pode imaginar, não se passa quase uma década, ainda sobretudo a década dos 50, à frente dos destinos de uma autarquia com esta grandeza, e não se sai daqui com uma grande emoção, não é? Com uma profunda emoção que chegamos ao fim, não é? Por outro lado, fica a ideia de que eu não poderia ter dado mais. Tudo aquilo que tinha e tudo aquilo que era expectável, quer como Presidente da Câmara, quer como ser humano, e como cidadão interventivo e com alguma capacidade de penetrar em territórios em que a maioria dos autarcas não entram, podia ter dado mais. Eu digo que trazer para aqui tribunais nacionais é qualquer coisa que só foi de fazer uma espécie de uma lança em África, porque não é possível. Quem sabe a lógica de construção do país não percebe que isso é impossível. Foi possível porque dei tudo para que isso aí chegássemos, não é? Conseguir que o Convento de São Francisco fosse entregue para a gestão municipal é qualquer coisa que ultrapassou a nossa própria visão, a minha própria visão daquilo que podia fazer na Câmara de Santarém. Conseguir pôr tantos jovens a participar nas nossas atividades e no nosso encontro com a vida foi qualquer coisa que me marcou profundamente. E vou daqui com essa sensação sempre de dever cumprido, porque fui sempre um homem que cumpriu até às últimas consequências todos os trabalhos em que me envolvi, mas sobretudo com uma grande emoção e com uma grande saudade. Eu devo dizer-lhe que Santarém, às vezes, fazia-me críticas. Santarém. Santarém é a mais doce das populações e das terras que eu conheci. E o ruído de 300 ou 200 pessoas que gerem os seus interesses e procuram as suas estratégias de interesse pessoal, num ruído que às vezes parece agressivo, se nós descascarmos a cidade e o concelho desse ruído, percebemos que trabalhamos com populações que nos honraram e que é para nós uma honra tê-las servido. Tenho uma profunda honra de ter servido as populações desde o limite do concelho, do Val de Santarém, até aos Amiais e até a Alcanete, até à Serra. Aliás, a Serra, que devo dizer-lhe que passou um pouco incólume nesta história, que eu tenho um grande prazer, que foi dos meus primeiros atos como Presidente de Câmara, que foi defender o trabalho na Serra, salvando 5.000 postos de trabalho. Foi dos trabalhos mais duros e que mais prazer me deu. Foi perceber que a nossa Serra poderia continuar a ter pão, a distribuir trabalho por aquela gente, e que não morreu numa altura em que os radicais quiseram fechar por completo a vida da Serra e deixá-la abandonada ao mato. E nessa altura foi um trabalho muito intenso, que felizmente ganhámos, que eu protagonizei e tenho um grande prazer em ter protagonizado, e que sei que a gente da Pedra nunca mais vai esquecer, e ainda hoje é com muito carinho que vou recebendo testemunhos de amizade e de reconhecimento desse grande combate que travámos há cerca de 6 anos. Quanto à dívida do município, já afirmou várias vezes que, por mais que explique, não vale a pena. Os que criticam não sabem fazer contas. Pois, vamos lá ver. Eu devo dizer que o Presidente Rui Barreiro, quando tomou posse, a primeira entrevista que deu foi uma entrevista em que dizia: a Câmara está tecnicamente falida.
E a Câmara de Santarém tem dificuldades grandes de tesouraria desde sempre. Eu tinha 15 dias de mandato, penhoraram-me aqui o meu gabinete, não é? Portanto, conviver com a dívida da Câmara foi das coisas mais difíceis que nós tivemos aqui. E também é verdade que há dívida e há dívida, não é? E aquilo que o generalismo quer fazer e quer criar é a ideia de uma autarquia que estourou do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro, esta autarquia tem dificuldades de tesouraria há 10 anos, há 12 anos, há 15 anos. Há 15 anos. Tem convivido com isso. Umas vezes melhor, outras vezes pior. Mas aqui aquilo que eu lhe queria dizer é isto. Se você descascar a dívida da Câmara, esta dívida que é aí apregoada aos 4 caminhos, tem lá a Escola Prática de Cavalaria. Quando a comprámos foi aceito pela Assembleia Municipal. E sabia a Assembleia Municipal e sabia a Câmara que estava a comprar um importante ativo de Santarém. Nós podíamos não ter comprado. E seguramente que a dívida era muito mais baixa. Mas qual era o destino desta escola, deste valor que é património da cidade, que é um símbolo da liberdade, é um símbolo da história de Santarém? Qual era o destino disto? Graças à compra da Escola Prática de Cavalaria, já lá instalámos uma série de tribunais. E vamos instalar mais coisas. E a dívida de investimento nem sempre é uma dívida ruim ou uma dívida má. Pelo contrário, são dívidas que resultam do investimento normal que se tem que fazer de uma Câmara. E essa dívida não pode ser, ou se for só isso, o discurso para alguém que querer legitimar o seu poder sobre Santarém, seja qual for a forma, do ponto de vista político, do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista da opinião, é o discurso mais pobre e mais miserável de alguém que, do ponto de vista da sua própria visão do mundo, não tem essa visão do mundo. Porque não temos as dívidas que temos em Santarém, e agora com a lei dos compromissos até está a baixar significativamente. É uma dívida que resulta de investimento e que resultam de dívidas antigas que nós ainda estamos a pagar. Os maiores empréstimos que foram feitos nesta Câmara não foram do meu tempo. Também fizemos um de 4 milhões, mas não foi o único, aquele das rendas. Mas esse é um dos muitos, nós estamos a pagar dívidas de 1998. Portanto, não é preciso fazer disto. É preciso ter a preocupação com o problema, mas não é transformá-lo no quebra-cabeças de todos os problemas. E depois é irónico e é tonto este debate. Eu vou-lhe contar, eu digo isto com alguma tristeza, porque diz muito daquilo que é a opinião pública local, muito empobrecida nos seus argumentos, em relação à vida das autarquias. O município de Évora é socialista, recorreu ao PAEL. O município do Cartaz é socialista, recorreu ao PAEL. O município de Santarém é social-democrata, recorreu ao PAEL. Orem é socialista, recorreu ao PAEL. Bom, mas não é assim só. São 100 e tal câmaras no país, mais de metade das câmaras que recorreram ao PAEL. Mas recorreram porquê? Porque, de facto, as autarquias vivem com cada vez mais dificuldades financeiras. Não só por causa dos cortes que vêm do governo, assim como se sabe que todas as receitas caíram porque não há investimento. Não se fazem milagres. Mas se você reparar nos argumentos de todas as oposições, eles são todos iguais em todas as câmaras, seja qual for o partido que está no poder. E a pobreza é esta. A pobreza é esta. Não há mais nada para dizer, a não ser falar do grande escândalo, se é que é escândalo, gerir câmaras com dificuldades, não é? E gerir uma autarquia tem essa... Se é só isso, isto fecha. E fechamos e transformamos isto numa empresa no escritório, com uma tesouraria aqui, que vai pagando e não faz nada e abandona as populações. Ou então tem uma outra visão mais complexa. E essa visão mais complexa tem que se reproduzir numa gestão que procura espreitar os corredores por onde essa autarquia tem que sair dos cativeiros, ou dos marasmos, ou das dificuldades onde está inserida, não é? Eu posso dizer, Évora tem uma dívida, e falo de Évora porque conheço muito bem, tem uma dívida muito grande, talvez maior em termos de rácio, maior que a de Santarém, mas conseguiu transformar-se em património mundial da humanidade. Tinha esse esforço.
tinha esse objetivo. Nós gastámos milhões aqui há 20 anos para termos o mesmo estatuto e foi por água abaixo. Ficámos a dever o dinheiro e não o fizemos. Aliás, o arauto e o grande organizador dessa candidatura, por exemplo, é a mesma pessoa que agora quer destruir o Convento de São Francisco, porque acha que o Convento de São Francisco foi feito apenas por minha causa, não é? Por meu belo prazer, não é? Quando não fui visto nem achado naquilo, a não ser porque aquilo é uma obra do IGESPAR, como sabe, apenas pus um financiador a apoiar esta joia da arquitetura portuguesa, quer dizer, e por isso mesmo, o problema da dívida não pode ser, quando é assim posto, é um problema demasiado paupérrimo do ponto de vista da lógica. É evidente que eu compreendo que há credores que estão aflitos, sobretudo quando as empresas estão todas aflitas, mas a Câmara também é credora e também está aflita porque não recebe os seus créditos. Isto é um círculo vicioso em que a Câmara de Santarém não é uma ilha, não é a única, não é uma exceção, faz parte de um quadro maior de desespero que neste momento atravessa o país e que nos leva a cada vez mais desespero. Basta ver o Orçamento de Estado está aí para chegar, para perceber que não atinge só os calabitanos, ou que os calabitanos podem ser uma ilha no quadro daquilo que é o emagrecimento forçado que todos vamos ser obrigados a fazer no quadro dos compromissos que assinamos internacionais, que assinamos com a Troika, com aqueles que nos emprestam dinheiro para podermos sobreviver. Qual é a sua opinião sobre a agregação de freguesias? Partilha desta angústia e desta dor com os presidentes e com a própria população ou concorda na totalidade com esta opção do Governo? Vamos lá ver, eu escrevi muito sobre isso. E eu o processo de Santarém não acompanhei. O processo de Santarém foi levado a efeito e foi resolvido numa altura que eu estava ausente, não acompanhei. Portanto, não sou capaz nem de lhe dizer quais são as freguesias, como é que esse processo andou, não conheço. Agora, tenho uma ideia sobre a reforma administrativa do país que acho que é importante. Que é importante essa reforma, porque a grande reforma vem do tempo do Mouzinho da Silveira. O país mudou radicalmente nos últimos 150 anos. E, ao contrário do que o Governo faz, eu julgo que nós não temos só freguesias a mais, nós temos freguesias a mais, temos municípios a mais, temos um emaranhado de teias de responsabilidades delegadas em microespaços, mega espaços, completamente desequilibrados e que levará seguramente, a curto prazo, e escrevo isto que lhe digo, de 4, 5, 10 anos, a uma nova reforma administrativa e uma nova reforma autárquica, não é? Eu julgo que o Governo pecou por diferença no que respeita à reformulação desta lei apenas para as freguesias. O país tem que ser visto no seu todo e com os seus desequilíbrios todos. E devo dizer-lhe mais, eu não creio que nenhuma reforma, do ponto de vista administrativo, das autarquias, possa ser levada a cabo sem, ao mesmo tempo e paralelamente, ser feita a reforma comarcã, a reforma das comarcas, dos tribunais, dos institutos do poder. Todos os institutos do poder têm que ser reformados no que respeita àquilo que são as expectativas, aos níveis de desenvolvimento e aquilo que são as necessidades do próprio país. Esta história de estar a fazer uma reforma das comarcas por um lado e a reforma das autarquias por outro, é coisa que a breve trecho, e quando falo a breve trecho estou a dizer uma década talvez, vai obrigar a uma nova reformulação de todas estas políticas.